e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar. Amigas, minhas irmãs, meus irmãos, nós agradecemos a Jesus abençoar-nos, porque nos abençoa e nos envolve hoje e sempre. Essa época do ano, para as pessoas que residem na cidade, é uma época muito difícil e é uma época em que se vê o quanto o meio gera uma interferência em nós no plano individual. É habitual as pessoas dizerem que as pessoas elas erram, se equivocam, porque é uma exclusividade ligada ao seu caráter, ao seu íntimo. Mas o mundo invisível já nos afiançou, já nos fez recordar que o meio gera uma interferência na gente, que o meio mexe com aquilo que nós estamos vivendo, com a situação em que a gente vive. As pessoas que moram em Cabo Frio, e muitos dos companheiros que nós estamos recebendo hoje aqui são pessoas de fora, que residem em outras cidades, elas estão acostumadas com uma cidade normal, uma cidade que se acorda, que se sai para trabalhar, que se vai ao mercado e que, diferente do que muitas pessoas imaginam, nós não vamos todo final de semana à praia, sempre que o sol se abre. Isso é um engano. Eu digo aos companheiros que quando eu mudei para Cabo Frio, e a gente ia direto à praia de segunda a segunda. Um belo dia, eu descobri que o mar ia ficar ali. Aí nunca mais eu voltei. E devem ter uns 5 anos, até vou caminhar de vez em quando, né? Então, o que a gente observa é que, num Réveillon, numa virada de ano, a cidade que já flutua em torno de 200 mil, 220 mil, recebe um excedente de 600 mil, que faz com que a energia do ambiente onde a gente viva mude. Então, nós começamos a ver as pessoas andando na rua com latinha de cerveja, que eu acredito que nenhuma delas ande na sua cidade, porque ninguém, em sã consciência que mora em um lugar, sai cotidianamente levando uma latinha de cerveja pelo meio da rua. Mas é a praia, é o feriado, são as férias, é essa liberdade. E aí o indivíduo ele quer ir para algum lugar, ele não tem uma vaga para estacionar o carro dele, ele sobe no canteiro, ele para no portão do outro, ele não respeita a mão nem contramão, porque ele acha que a praia vai sair dali. Mas, na verdade, ele não acha que a praia vai sair dali. Ele sabe que daqui a alguns dias ele tem que voltar para sua casa, então ele precisa usufruir isso. Então, o que a gente começa a observar é que o cabofriense, o residente na região, começa a ficar irritadiço, começa a ficar aborrecido e começa a emanar sentimentos menos felizes para os companheiros, pedindo que chova uma semana para as pessoas ficarem dentro de casa, não saírem, né? Não irem à praia, porque a gente não ter fluxo de carro na rua, porque é a natureza do ser sofrendo esta influência de um meio que bota sempre a gente em risco. O meio cria interferência na gente. O meio gera interferência na gente. Você reencarnar numa comunidade onde o tráfico de drogas acontece desde quando você chega ali, até você ficar um rapazinho e querer não se envolver aquilo, é muito complexo, é uma luta muito difícil, porque você precisa realmente descobrir o equívoco daquilo. E uma pessoa que nasce em um lugar assim, uma pessoa que vive em um lugar assim, não vê erro naquilo, aquilo faz parte do sistema, do meio em que o indivíduo vive. O que nos faz refletir o quanto há serviço a ser feito. A serviço é íntimo a ser feito. O quanto há obras a serem feitas. E entre essas primeiras obras, como obreiros do Senhor, está em exercitar o respeito ao meio que se
transforma e que muda a nossa revelia. E que muda, se nós pudéssemos, ou acredito até que não, que seria um egoísmo enorme, nós fecharíamos a praia e deixaríamos elas exclusivamente para as pessoas que aqui residem ou que possuem algum imóvel aqui. Mas é impossível, e isso ressaltaria um egoísmo enorme que cercearia o direito das pessoas acessarem esse espaço, acessarem essa água azul, que particularmente eu acho muito gelada, né? Nunca vou além do meu joelho, né? Acima já fica difícil. E que a gente precisa fazer este exercício. Ao se falar sobre os obreiros do Senhor, se fala sobre um serviço em nome de Jesus. Se fala sobre uma obra em nome do Senhor. Se fala sobre uma realização em nome de Deus. Mas esta realização é uma realização que espera-se seja realizada na adversidade, por um motivo muito simples: se as coisas vão bem, elas não precisam de serviço, funcionam por si só. O que está funcionando bem, o que está andando bem, o que se encaminha bem, a vida realiza. A demanda de serviço está em manutenção e em reforma. Se não precisa de manutenção e não precisa de reforma, não precisa de serviço. Então, quando se fala em obra, se fala em algo que não está bom. Se fala em algo que precisa ser revisitado, ser revisto, ser refeito, ser reformado. Até porque quando chegamos a este mundo, quando chegamos à Terra, o mundo já está aí. E efetivamente o mundo já está aí e funciona bem. O mundo começou a funcionar mal quando a razão chegou na gente, e o ser humano começou a sofrer da síndrome de livre-arbítrio e divindade, quando ele, se equivalendo a Deus, começou a deformar o sistema, começou a desorganizar o sistema. Ao se falar sobre obra, se fala sobre algo que precisa ser feito diante daquilo que não funciona, diante daquilo que apresenta um equívoco, que apresenta uma desordem. É por essas e outras que as grandes obras surgem na dor. Que as maravilhosas obras surgem na dor. As obras que mais enchem os nossos olhos são aquelas que surgiram aonde havia maior necessidade dela. Aonde não há necessidade daquilo, né? Eu fico pensando assim, o que geraria um impacto maior? Nós chegarmos em Cabo Frio, com este mar azul de sempre, que está azul de sempre, e que nos gera um impacto visual, que eu já vivo aqui há 36 anos, e há 36 anos, quando eu chego na Praia do Forte, eu sofro o impacto visual daquela água azul, eu não consigo olhar com indiferença para ela, sempre que eu passo ali eu falo, meu Deus, que espetáculo. Ou então, se nós fôssemos em uma praia daquelas que a gente ia, né, antigamente, que caiu o Rio Paraíba do Sul dentro, Pomba dentro, e aquele mar de águas salgadas avermelhado. Ali há uma obra para fazer, para tirar aquilo, para renovar aquilo, para propor algo melhor aquilo. Aqui não há nada para ser feito. Se o mar ficar ruim, são os homens. Não é a natureza, não é o sistema. Somos nós que faremos os nossos esgotos e jogaremos ali dentro. Somos nós que vamos ao banho de mar e levamos o nosso lixo. Somos nós que não respeitamos isso. Então, veja, a obra é algo que precisa ser feita onde há desordem. E aí, hoje nós vamos falar sobre os obreiros do Senhor. E os obreiros do Senhor não são os missionários outros, né? Somos nós os obreiros do Senhor. Somos nós que estamos iniciando o ano, e é muito estranho, ou engraçado, ou sui generis, mas a gente faz a programação de Evangelho uma semana e Livro dos Espíritos na outra semana. E sem que isso fosse refletido ou organizado especificamente, nós vamos iniciar o ano na Casa Espírita falando sobre serviço no bem.
sobre trabalho no bem, em plenas férias, o que é mais sério ainda, de se falar sobre serviço quando se está de férias. Porque é preciso refletir que para o bem não há férias. Vocês já imaginaram se o Cristo entrasse de férias por 15 minutos no seu ofício de equilíbrio, de auxílio na terra, e deixasse a terra exclusivamente na conta dos homens? O que aconteceria aqui? O que funcionaria aqui se o nosso guia espiritual, se o nosso anjo guardião, se aquele que nos assiste, na noite de Ano Novo, dissesse: eu vou para o plano espiritual, passar o Ano Novo com a minha família, e você vai aí com seus amiguinhos na Praia do Forte, e seja o que Deus quiser. Boa parte de nós não voltaria para casa, visto os excessos e as possibilidades e todos aqueles elementos que nós encontraríamos naqueles lugares. Então, a mensagem que a gente vai ler, que a gente vai fazer análise, é ditada pelo Espírito de verdade. E para muitos companheiros que leem o Evangelho segundo o Espiritismo, leem algumas anotações que se fala o Espírito de verdade, fica assim, né? Quem seria esse Espírito de verdade? Bem, o Espírito de verdade, já havia uma anotação em João, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, onde o Cristo diz que nós não podíamos receber tudo o que ele veio dizer, tudo o que ele veio falar, tudo o que ele veio experimentar, mas que em outro momento, no futuro, os homens iriam estar mais aptos, e esse Espírito de verdade voltaria, retornaria nas suas orientações e finalizaria as orientações daquilo que ainda não havia sido falado antes. Diz João: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que vos há de vir. Então, quando se lê que foi o Espírito de verdade quem anunciou, quem redigiu o texto, quem enviou o texto, é preciso que a gente olhe com muito afeto, não que nós não devamos olhar as outras mensagens, mas é uma mensagem especificamente que é assinada por uma entidade de nível extremamente superior. Alguém que veio dar prosseguimento àquilo que Jesus já havia iniciado há alguns milênios. E aí, Allan Kardec, ele vai formar uma relação com esse Espírito de verdade. Eram reuniões muito pequenas, curtas, e eram reuniões onde ele tinha o direito de fazer algumas perguntas. Na primeira reunião, onde Allan Kardec e o Espírito de verdade vão estar juntos, onde ele vai falar a Allan Kardec indaga a ele: meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá me dizer quem tu és? Quer dizer, saber o seu nome, saber quem é a sua origem, o que está fazendo aqui? Ele responde a Kardec: para ti eu me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, eu vou estar à sua disposição. Então, esse espírito, ele diz a Kardec que viria visitá-lo uma vez por mês, e ele teria 15 minutos, um quarto de hora, para estar com essa entidade. Então, nós já começamos a imaginar o poder de síntese, porque a gente, com 15 minutos, está iniciando a conversa, está formatando, está puxando um café, está sentando, está começando a organizar. O que esse espírito anota, o que esse espírito afiança, o que esse espírito diz, são em visitas mensais de 15 minutos, onde viriam as dúvidas, alguns questionamentos específicos, ele iria responder por via
por via mediúnica. Aí ele segue indagando Allan Kardec. O nome verdade por ti adotado faz alusão à verdade que eu procuro? É a verdade que eu desejo? Ele responde, talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Aí, Allan Kardec, ele refazia as perguntas perspicaz, né, de forma a tentar enrolar. Muitas vezes ele quis tentar enrolar os espíritos, e isso está relacionado ao pesquisador, ao professor que quer tirar o máximo daquele indivíduo e saber, inclusive, se aquele indivíduo o está enrolando, se o está promovendo o engamelamento. Na Terra, você teria animado algum personagem muito assim famoso, muito conhecido? Já te disse que, para ti, eu sou a verdade. Isto para ti quer dizer a descrição. Nada mais saberá a respeito. Então ele diz, é a verdade que está aqui, é com a verdade que você vai falar. Bem, os espíritos viriam a dizer, posteriormente, segundo o nível das comunicações, segundo as especificações da comunicação, segundo a maneira universalista das comunicações, não são mensagens voltadas a uma pessoa, são mensagens como Jesus o fazia, que seria o Espírito de verdade, o próprio Jesus, a falar por Allan Kardec. E nós ficamos refletindo sobre diversos instantes, por que será que é muito mais fácil chamar-se verdade do que não assinar o Jesus? Porque Jesus é um nome que está vivo em muitas religiões que seguem o seu evangelho, que se guiam pelo seu evangelho. Se ele chegasse numa nova religião que se iniciava, numa nova ideia que se iniciava, e dissesse ser ele ali, de imediato ele iria estar rejeitando, ou iria estar dizendo que as demais religiões que o seguem, elas ficariam atrasadas, porque não receberiam esses conceitos renovados. Então, ele não veio para fazer celeuma, ele não chegou para criar problema. Precisaria de uma via mediúnica para que a mensagem se chegasse, para que a mensagem pudesse servir, e se eu vou dizer o nome ou não, isso é muito pouco relevante. E isso ressalta a necessidade que determinados espíritos menos evoluídos têm de assinar o seu nome. Às vezes redigem 5 linhas e assinam, porque o mundo precisa saber de quem são essas 5 linhas. Às vezes redigem um versinho de 3 estrofes, anotam aquilo, como uma demanda própria e pessoal de que se jogue luz sobre o indivíduo. Nós somos uma sociedade exibicionista. Nós vivemos num mundo de exibicionismo. Nós queremos que as pessoas nos reconheçam e saibam quem nós somos, e mais ainda saibam o poder de realização que existe na gente. Justamente o inverso daquilo que o Espírito de verdade vem nos orientar. Nós somos uma sociedade que deseja ser reconhecida. No plano individual, o ser humano sofre porque fica à sombra. O ser humano sofre, ele entra em depressão quando não há reconhecimento, quando não há incensamento, quando não há aplauso, quando não há um enlevar daquele indivíduo. Ele precisa sentir-se alguém. Como ele não consegue sentir-se alguém dentro de si, ele espera que venha de fora esse incensamento. Ele espera que venha de fora este reconhecimento pela sua capacidade de realização. Como Jesus sabia quem ele era, ele não precisava que nada viesse de fora. E ele não esperava que nada viesse de fora. Então fala assim o Espírito de verdade. Aproxima-se
os dias, o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão o da caridade. Já começaram os dias em que as coisas vão sofrer mudanças. E essas coisas já vêm sendo anunciadas desde a vinda do Cristo, que as coisas vão mudar, que as coisas vão ser diferentes. Até o Roberto Carlos já falou, daqui para frente tudo vai ser diferente, você vai ter que aprender a ser gente. Então, vem os Espíritos já nos dizendo que as coisas vão sofrer mudanças. E que é preciso que, para que as mudanças nos favoreçam, nós sejamos achados na obra do bem, na obra do Senhor. Espíritos que estão realizando esta obra, vivendo esta obra. A terra é a vinha de Jesus. A terra. Veja bem, não é só a comunidade miserável, não são só os que moram na rua, não são só os menos afortunados. Todos nós que estamos na terra somos a vinha do Senhor. O Mestre trabalha desde a aurora dos séculos. A formosa parábola dos servidores, em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Há algo a ser feito e nós já recebemos esta orientação. Há algo a ser realizado na vinha do Senhor e nós já recebemos esta orientação. Onde é a vinha do Senhor? Onde há gente. A vinha do Senhor é onde há gente. A família é uma vinha do Senhor. A instituição religiosa é uma vinha do Senhor. O seu ambiente profissional é uma vinha do Senhor. A sua vizinhança é uma vinha do Senhor. As pessoas que lotam a nossa cidade, parando o carro na porta da gente, botando funk 2 horas da manhã, como se estivesse explodindo a parede da casa da gente, também são vinhas do Senhor. A mãe que adoece é uma vinha do Senhor. O irmão que usa entorpecente é uma vinha do Senhor. O vizinho que joga o lixo na sua frente, na sua porta, é uma vinha do Senhor. O político que você odeia também é uma vinha do Senhor. As pessoas que te fazem mal, que te geram desconforto, eles são as vinhas do Senhor. É porque nesta vinha é que nós vamos começar a realizar as obras que o Senhor já nos pediu por fazer, por realizar. Quando eu escuto uma pessoa dizendo assim, minha vida é ótima, eu não tenho problema nenhum, não está trabalhando, não está fazendo nada. Está fechada dentro de casa, emendando um seriado do Netflix no outro. A única coisa que ele faz na vida é ligar para a internet quando o sinal fica ruim, pedindo pelo amor de Deus ver, porque eu não quero ir para a rua, eu não quero ver ninguém. Qualquer pessoa que diz assim, minha vida é calma, minha vida é tranquila, na minha vida não tem embate, na minha vida não tem conflito, eu me dou bem com todo mundo, é porque com ninguém se relaciona. Porque qualquer pessoa que se relacione com alguém vai ter problema. Qualquer pessoa que esteja na vinha do Senhor, engraçado é que nós queríamos que a vinha do Senhor fossem águas plácidas, Praia do Forte quentinha, né, com 28 graus a água, e que nós pudéssemos ficar ali com os leões passeando pela beira da praia, andando junto com as galinhas, né, aquelas fotos que a gente via antigamente, aquelas revistinhas, as galinhas, aquilo ali é a vinha do Senhor. Não, não é aquilo ali a vinha do Senhor. A vinha do Senhor é o sistema com os equívocos que nós estamos inseridos, e que Jesus nos chamou para ajudarmos a resolver e nos resolvermos nele. Nós ouvimos na Casa Espírita, às vezes, companheiros que chegam aqui e dizem assim, meu Deus, emenda um problema no outro. Quando é que isso vai acabar? A gente responde, quando você
aprender com o problema. Enquanto você não aprender com o problema, enquanto você não trabalhar o problema, enquanto você não resolver o problema, é sinal que você não chegou na vinha. É sinal que você não foi para o campo. É sinal que você não arregaçou as mangas e saiu. Na verdade, as pessoas querem que os problemas que elas iniciaram sejam resolvidos pelo Senhor. O que o Senhor faz? O que Jesus faz? O que o Espírito de verdade faz? O que os Espíritos superiores fazem? Eles nos municiam, nos preparam, mas quem gerou o problema foi você. Então, nega, parte você e vai resolvê-los. Sempre as pessoas ligam para cá e pedem assim, bota meu nome no centro. A gente vê quando chega inicialmente nas palestras, as pessoas anotam os nomes, botam na caixinha, resolve essa curimba, resolve esse riscado, e enche a caixinha, e enche a caixinha. Olha, gente, encher a caixinha não resolve. O que funciona a caixinha de oração? O que funciona o serviço de aplicação dos passes? O que funciona a água fluidificada ali fora? Eles são um medicamento para febre alta, Novalgina. Você toma Novalgina com febre alta, mas depois você tem que descobrir a origem da infecção. E você tem que tratar a infecção. Se for infecção intestinal, você tem que mudar a sua alimentação. Tem que ver um medicamento específico para aquele elemento do seu intestino. Se for infecção renal, o que o médico vai te dizer? Água, beba muita água, você está bebendo pouca água, e vai ter que usar o medicamento para aquele elemento. Se for uma infecção em respiração, se você é fumante, largue o cigarro. Aí tem aquele que fala assim, eu morro, mas eu não largo o incenso do capeta. Aí segue ali no fluxo, a gente deixa a pessoa com o incenso do diabo na mão e tocando o barco, porque a vida é essa. E o sujeito vem para você e diz, estou com um pigarro, estou com uma dor no pulmão, faz uma oração por mim aí, depois pede-se que o Senhor faça uma obra que o indivíduo não está disposto a realizar pela sua própria vida. Aí segue o Espírito de verdade dizendo assim, seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Quem trabalha, ganha. Isso que é maneiro, né? Não ganha aquilo que a gente está acostumado e gosta no bolso. Isso não ganha. O serviço no bem na vinha do Senhor é um serviço que dá um ganho de alma, um ganho existencial, um ganho de felicidade, um ganho que começa a pacificar o espírito, um ganho que começa a dizer o quanto as transformações reais começaram a acontecer na nossa vida. O serviço do Senhor, na vinha do Senhor, é aquele instante em que você olha para a dificuldade que está acontecendo do seu lado e diz, eu vou resolver. Eu vou buscar resolver. Não ficará insolúvel este elemento. Quando nós recebemos na casa espírita a reafirmação da reencarnação, por um lado foi muito bom, mas pelo outro lado não foi. Porque os espíritos começaram a deixar para a próxima. Ah, na próxima eu resolvo, nessa não dá. Na próxima eu vou me ajustar, nessa não dá. Na próxima eu largo isso, nessa não dá. Como se a próxima nós fôssemos ter a maré mansa que nós estamos tendo hoje. Reencarnados com conforto, com possibilidade de escutar, de ouvir, de estar num ambiente agradável, de estar usufruindo, às vezes, férias numa cidade bonita. Nós não sabemos se a próxima vida vai ter essa configuração, esse desenho que você acredite. Mas há pessoas que deixam, na próxima eu resolvo. Essa pendência, na próxima eu resolvo. Felizes os que hajam falado a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Veja que legal. Não é o Senhor quem faz a obra. Ele é o arquiteto da obra. Ele é o engenheiro da obra. Ele planejou a obra, ele arquitetou a obra, mas o peão
somos nós. Os que realizam, somos nós. Nós ouvimos muito na casa espírita, quando o sujeito chega numa dificuldade, na casa, buscando uma dificuldade, aí alguém fala assim, confie em Jesus. Pede a Ele com fé. Meus irmãos, há a questão do mérito. Há a questão do mérito. Há a questão do movimento. Há a questão do refazimento, da reconstrução, do realinhamento. Há pessoas que criam todo o inferno existencial na sua vida por 20 anos, por 30 anos, por 40 anos, por 50, 60 anos. Entram aqui e falam, eu preciso resolver isso, eu preciso tirar isso. A gente fala para a pessoa assim, meu irmão, então você tem que se equilibrar e reavaliar toda a sua vida e descobrir aonde você errou e o que precisa ser reformado. Mas alivia isso de mim, tira isso de mim. O mestre, ao dizer, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele está dizendo que nós precisamos observar o seu jugo, ou seja, para que haja o alívio, é preciso que você faça sua parte. É preciso que você faça o seu caminho. E aí, nós estamos iniciando um ano, e essa instituição, ela está aqui como um canteiro de obras. Um canteiro de obras do Senhor. Um canteirão de obras. Né? Aonde aparece nos nossos olhos, salta nos nossos olhos a possibilidade de nós assumirmos algumas atribuições, de nós assumirmos algumas funções e descobrirmos a necessidade de nós operacionalizarmos aqui. Porque há pessoas que dizem assim, não, eu não vou à casa espírita, mas eu vigio o meu lar. Vigia mesmo? Como está o seu lar? Em paz, em harmonia? Não há dissensão, não há desordem, não há confusão. Todos que estão ali se amam. O seu vizinho você também ama. O seu chefe você também ama. Se você é chefe, também ama os seus funcionários, distribui com eles facilidade do excesso do seu esforço. Como é a sua relação? Quando a pessoa fala que eu não vou para a casa espírita, mas eu faço a minha parte ali fora, parte do princípio que ela está bem adiante na obra do bem. E quando a gente vai e faz uma análise, nós estamos meio que naquela fase das festas de fim de ano, quando fizemos o amigo oculto, tiramos o nome daquele primo e falamos assim, quem você tirou, hein? Vamos trocar esse primo aqui, nós brigamos tanto por conta de política, agora no fim do ano eu não estou em condições de abraçar. Então veja, a vinha do Senhor de reconstrução, ela está ali. E nós simplesmente estamos mudando o nome de amigo oculto. Veja, uma pessoa que muda o nome de um amigo oculto, porque tem dificuldades em se aproximar daquele indivíduo, você imagina como ela luta com as dificuldades maiores, porque é só um nome de amigo oculto. Quem precisa pedir arrego num nomezinho de amigo oculto, não faz mais nada na vida. Não realiza mais nada na vida, porque não consegue. Se você não tem humildade para abraçar uma pessoa num período de festividade que se invoca a memória do nascimento de Jesus, como é que você espera resolver com uma questão familiar, onde tem o sangue, o sobrenome, a genética, como é que você espera resolver suas adversidades com aqueles que não têm o seu sobrenome, que não têm a sua genética? Como se resolve? Na casa espírita se começa, se exercita. É uma grande vinha, porque aqui dentro nós nos chamamos de irmãos, mas a nossa genética é diferente. A nossa aparência é diferente. As nossas lutas são diferentes. Então o centro espírita, a casa religiosa séria, ela se apresenta como um canteiro de obras, onde eu posso ensaiar a grande obra que eu preciso realizar fora daqui, em outro espaço. Quando a gente chama a pessoa para vir à casa espírita, estudar, aprender, servir, numa reunião assistencial, quando a gente chama a pessoa para vir à casa espírita,
para se desenvolver nesse aspecto espiritual, nós não estamos querendo número, acreditem. Nós não estamos procurando ovelhas para o nosso rebanho, acreditem. Porque as ovelhas que compõem o nosso rebanho, elas vêm por vontade própria, mas nós orientamos as pessoas. Olha, é um bom lugar para iniciar a sua obra do Senhor. Quando você aprende a se relacionar numa instituição múltipla, semelhante à nossa, fica muito mais fácil aprender a se relacionar lá fora. Quando você chega aqui e vê que o sifão do banheiro, da pia do banheiro está furado, está vazando, e você por si só pergunta, então onde tem uma chave aqui para eu poder dar uma mexida nesse negócio que está aí? Você volta para a sua residência e a sua mulher está há 60 dias dizendo que está pingando na caixa do banheiro uma água. Aí você fala assim, nossa, eu fiz do centro. Por que não vou fazer aqui? Quando a gente chega na instituição espírita e chama pessoas tão diferentes de nós, de irmãos, e exerce a atividade de abraçar, aqui a gente abraça muito. A gente abraça suado, a gente abraça fedendo, a gente abraça perfumado, a gente gosta do negócio, a gente abraça. A gente tem vontade de dar uns abraços, mas a pessoa fica meio assim, né? Aqui a gente abraça, o negócio aqui é de abraço. Né? A casa espírita, normalmente, ela é assim. Então, isso é um ensaio para se viver uma experiência fora daqui, porque há pessoas que no seu núcleo familiar são tão frias. Não conseguem dizer eu te amo. E dizem na casa espírita com a facilidade danada, declaram-se, porque esta oficina do Senhor, ela é muito resguardada pelas forças espirituais que nos ajudam a transformar isso aqui num lugar que vai maleabilizar mais o nosso espírito. Na casa espírita a gente engole sapos bois. Lá fora nós iríamos engolir uma perereca minúscula. Aqui a gente engole e aprende que não morreu porque engoliu. Não morreu porque o companheiro não te sorriu hoje. Então é esta prática, é este exercício. Vinde a mim, segue o Espírito de verdade. Vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Porque isso é outro problema sério. Não só eu preciso fazer a obra, como eu não posso atrapalhar a obra que já existe. E é nessa hora que a gente se dá mal. Por que muita gente não fica na vinha do Senhor? É porque inicia a obra no bem e daqui a pouquinho, ao invés de ajudar a obra a acontecer, está virando o que na obra? Um entrave, um problema, um elemento que está fazendo a coisa difícil. E aí os outros companheiros vão chamar e vão dizer assim, olha, começou a agarrar a engrenagem. Começou a ficar difícil. E isso é um exercício. É bom que isso ocorra na casa espírita. Porque quando a gente cede esse exercício aqui, começa a ceder esse exercício fora daqui. Muitos casamentos acabam porque na hora que a engrenagem começa a funcionar mal e alguém chama para conversar, a engrenagem não está funcionando bem. Você só reclama. Olha a casa que você mora. Olha o carro que você tem. Olha as viagens que nós fizemos. O que você quer mais? O outro está dizendo que a engrenagem está perfeita. Aí o que o indivíduo faz? Então eu vou querer a casa, o carro, as viagens, mas sem você. Porque já não podemos conversar. Então a instituição espírita, ela fomenta todo este exercício de serviço do Senhor, de obra do bem. Quando você aprende a se relacionar num plano institucional, a sua vida civil lá fora fica muito melhor. Você olha muito. Quando você aprende a ouvir os lamentos dos companheiros aqui dentro, você começa a avaliar a quantidade de vezes que um familiar seu te procurou para chorar no seu ombro e que você disse que aquilo era besteira, bobagem. Na casa espírita, nada é besteira. Nada é bobagem.
As pessoas sempre se ouvem. Agora, existe, para que essa obra funcione bem, algumas condições que nós precisamos observar. E uma primeira condição é a constância. Ter uma frequência institucional. Porque essa casa funciona, mas ela funciona quando os companheiros vêm. Então nós temos sempre que estar na casa da gente assim, se eu não for hoje, vai funcionar aquele negócio? Ah, eu sei que vai. Mas se o outro pensar igual a você, se o outro pensar igual a você, se o outro pensar igual a você, é provável que não funcione. Então, é preciso que a gente veja o quanto nós temos fundamental importância na participação daquele lugar. E é uma pergunta que o espírita sempre precisa se fazer. Se o meu centro espírita precisasse de mim para funcionar naquilo que eu cedo a ele iria estar funcionando ou já teria fechado suas portas? Porque eu amo, a gente fala assim, a gente ama, como a gente ama esse espaço, como a gente ama. Mas já se perguntou? Se a sua instituição espírita precisasse do seu serviço para funcionar, da sua frequência, da constância que você exerce aqui, quantas reuniões poderiam funcionar? Quantas atividades iriam se manter abertas? A instituição espírita, diferente daquilo que se espera, que se fala, ela tem dificuldades com o turismo institucional, daqueles que não conseguem e que estão sempre com suas dificuldades, o que é natural. Mas nós precisamos dizer aos companheiros, há uma sombra ao nosso redor querendo nos tirar da vinha do Senhor. Há uma sombra que passa o tempo inteiro tentando nos tirar a articulação para nós estarmos na obra do bem. Porque é uma pergunta muito simples. Eu não venho aqui. Então, o que eu faço com o meu horário que eu não estou aqui? É útil. Promove o bem, promove a paz, promove a reformulação minha e do outro, auxilia, levanta, ampara. Se você está fazendo isso, siga adiante. Mas se é só porque suas pernas estão muito inchadas, se é só porque sua cervical te deu uma mordida, se é só porque se a gente está com isso, ou com aquilo outro, em repetições insistentes, que a gente nem se apercebe, determinada hora a gente nem se apercebe mais, a gente já começa a não conseguir manter a constância. Aí você fala assim, fulano, você subiu da casa espírita. Tenho assistido tudo pela internet. Isso é para quem não é espírita. Quem não é espírita, tem muito evangélico que não entra aqui. Aí ele assiste pela internet, pelo Facebook da casa. Tem muita gente que tem medo de entrar aqui e achar um bode, um capeta, uma coisa que vai pisar aqui. Esses não gostam, eles assistem. A gente vai fazendo atividade por internet para esses, né? Porque estão lá. Mas o trabalhador, o obreiro do Senhor, ele está aqui, na vinha, no campo. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma livraria, eu tenho uma recepção, eu tenho a biblioteca, eu tenho um bazar, eu tenho uma pechincha e eu tenho uma infinidade de outras possibilidades que a instituição me oferece. Então, o obreiro do Senhor precisa manter, em primeiro lugar, a constância. Né? O segundo elemento para se estar na vinha do Senhor é não ter interesses próprios, pessoais. O desinteresse no serviço do bem é imprescindível. Eu não faço porque aquilo me coloca em algum lugar. Eu faço porque aquilo me faz bem e faz bem ao próximo. Eu não faço para ter reconhecimento, porque é comum ouvirmos na casa espírita, obreiros do Senhor, dizerem assim, poxa, vocês não me convidam mais para fazer a palestra nos dias maiores, só me chamam para os dias que tem menos público. Obreiros do Senhor falam isso. Ou então, obreiros que dizem assim, poxa, mas eu queria estar fazendo aquilo ali. Mas às vezes, na obra do Senhor, você tem que fazer o que está
em disposição e necessidade. Porque o obreiro do Senhor segue os planos do engenheiro, não os seus planos próprios. É possível que em determinado instante os seus planos próprios e o do engenheiro casem, se alinhem. Mas o mais maneiro da instituição espírita, justamente por esse aspecto, é você ver um gago fazendo palestra. Porque, na bem da verdade, eu jamais na minha vida, em qualquer hipótese existencial, me imaginei ocupando a tribuna, bem gago, antigamente mais ainda, né? Andava com um guarda-chuva, e dava para as pessoas quando eu ia falar, porque eu cuspia em cima delas, abre esse guarda-chuvinha aqui, porque eu vou cuspir. Então, assim, em outras épocas, muito mais, e que, em determinado instante, há 28 anos, a tribuna me surgiu, e eu falei, Senhor, eu vou. Foi fácil, foi a coisa mais difícil da minha vida, porque não há nada que nos bote mais medo do que o ridículo. Não há nada. Não há nada que, quando a pessoa fala assim, fulano, faz uma oração, eu não sei fazer. Não, ele sabe sim, ele tem medo de ser avaliado, e ele tem medo de ser ridicularizado, depois, se ele não conseguir fazer aquilo que agrade ao outro. Então, assim, eu não sei, eu sou muito tímido. Não, não, toda pessoa muito tímida, ela tem medo da avaliação, ela tem medo da analogia, ela tem medo que ela seja medida. Então, a gente, quando vem para o público, tem ciente que tem todo mundo com a fita métrica. Essa palestra aqui não acaba, meu Deus, que coisa longa. Pô, que bom, pode seguir mais um pouquinho. A gente sabe disso, ninguém aqui é iludido com relação a isso. Depois de 28 anos, a gente começa a aprender a se relacionar com isso. Então, a gente tem que ter a constância, o desinteresse, boa vontade, a vinha do Senhor por servidores que não têm em si uma boa vontade, ela não produz nada. Porque começa a guerra da má vontade entre os obreiros. E nessa guerra de eu com você, de você comigo, nós cruzamos os braços e não realizamos. Boa vontade é preciso que ter. E por fim, o esforço. Não se faz obra nessa vida, gente, sem esforço. Sempre que eu olho lá para o chão lá de casa, umas lajota vermelha de 1980 blau, toda irregular, eu falo assim, tem que trocar esse piso, tem que botar um piso novo. Aí eu fecho e visualizo o pedreiro quebrando. Tá. Eu visualizo lá embaixo a caçamba, desce com o carrinho de mão e joga na caçamba. Eu falo, tá ótimo esse piso. Eu mudo de ideia em 3 segundos. Deixa esse piso aí. Porque eu não quero experimentar esse esforço. Mas na obra que estamos fazendo aqui, não se interrompe nunca o martelo, as furadeiras, as serras, o tempo inteiro. E a obra do Senhor é assim. É um canteiro de obra infinito, onde nós vamos estar em busca de realizar isso sempre. E para finalizar, o Espírito de Verdade segue dizendo, mas ai daqueles que, por efeito das suas dificuldades e dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Escuta, essas coisas me dá medo, que eu fico pensando, Senhor, se eu não ajudei nessa obra, será que eu perturbei muito? Né? Será que eu estou dificultando a peleja, a colheita ali? Pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Aí ele vai dizer assim, já recebeste na terra a vossa recompensa, a que quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que tenham buscado as recompensas da terra. Aqueles indivíduos que vêm, realizam e recebem aqui, não tem mais nada o que aguardar do mundo invisível. Se você vem para a casa espírita, faz o seu serviço, você quer ser reconhecido, te reconhece. Você quer ser incensado, recebe o incenso. Você quer ser muito bajulado, recebe a bajulação.
Você quer ter muitos likes, muitas curtidas, muitos comentários nas postagens espirituais que você faz, porque aquilo te faz bem, te infla o ego, muito mais do que o interesse em fazer uma divulgação e auxiliar as pessoas a pensarem. Você já recebeu. Na medida em que nós recebemos os louros da terra e que nós servimos por receber esses louros da terra, o mundo invisível não nos deve mais nada. A conta já foi acertada aqui. É por essas e outras que, com o passar dos anos, no serviço espírita, eu não sei se no serviço do bem efetivo, porque eu não sou em nada um bom homem, mas no exercício, eu comecei a não esperar mais nada mesmo, a não aguardar. É óbvio que muitas vezes as pessoas vêm, nos falam algo sobre a sua impressão, mas é preciso fazer o registro que isso é a impressão delas. Isso não precisa ser visceral para mim. Porque as pessoas se vestem para ganhar um elogio. As pessoas compram uma roupa para ganharem um elogio. As pessoas compram um automóvel para receber um elogio. Elas viajam para serem elogiadas. Na verdade, boa parte daquilo que se faz é para que o outro veja o quanto você está bem na vida. E na medida em que nós começamos a perceber que as pessoas não nos reconhecem, surgem as dificuldades e começa a pergunta: aonde eu estou errando que não há reconhecimento? Bem, você está errando não porque não é reconhecido. Você está errando porque está esperando algo que não é necessário na vida de ninguém. Porque qualquer pessoa que vive fundamentada no elogio se escraviza a ele. O dia que você não recebe elogio, você pensa assim: onde eu errei hoje? Eu carreguei demais nisso? Eu botei de menos? O que faltou hoje para que houvessem aplausos, palmas, algum elemento assim? Nós começamos a perceber que o reconhecimento virou um escravizamento, onde eu preciso que alguém me diga isso. E o Espírito de Verdade diz: se te reconhecem aqui, o que você aguarda lá no além, no mundo invisível? Aí, finalizando, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ele fecha a mensagem com uma anotação evangélica, onde ele fala sobre o elemento de humildade, onde é necessário nós chegarmos, buscarmos a vinha, buscarmos a grande obra, nos lançarmos à grande obra, fazermos o que ele espera que a gente faça. Já escutei tantas vezes na casa espírita, pessoas nunca me deram uma chance nessa instituição. Ô, gente, ninguém nunca me deu chance aqui, não. Eu sempre pedi. Aí, pelo amor de Deus, tem uma coisinha para eu fazer aí? Arranja um negocinho para a gente fazendo, e a gente vai se ocupando e realizando. As pessoas, muito estranho, quando você está sem serviço, sem emprego, o que você faz? Um currículo, um sapatinho bem leve e confortável, e cai na rua, botando o currículo, mandando, procurando e-mail. Na obra do bem, nós esperamos que as pessoas reconheçam quão bom nós somos e bata na porta assim: eu descobri que você está com o seu tempo ocioso, eu descobri o quanto você está com... Nós precisamos de você lá na nossa instituição. Já repararam que na casa espírita fica todo mundo esperando ser chamado para a vinha? Para arrumar um emprego, para ganhar dinheiro, a gente sai, distribui 600 currículos, esperando que chegue alguma coisa na nossa vida. Mas no centro a gente ouve a lamentação assim: eu tenho 15 anos nessa casa. Já ouviu isso alguma vez? Nunca me convidaram para nada. Se você ficasse 15 anos esperando o seu chefe bater na tua porta para te dar emprego, você está morrendo de fome. Não pagava a sua luz, cara. A casa espírita, ela não é um lugar diferente da relação do mundo, não. Nós precisamos nos apresentar para o serviço, assim como nós nos apresentamos para o serviço remunerado da existência. Assim como nós nos apresentamos para as práticas mais diversas, a casa espírita é isso. Então a gente chega na obra do Senhor, na vinha do Senhor, no ofício do Senhor,
e se apresenta. Eu vim para cá, eu quero fazer alguma coisa. Para onde que eu vou? Que caminho eu sigo aqui dentro? E as pessoas vão te encaminhar. É bem possível que elas não vão te encaminhar a princípio porque você quer. Porque 99,8% das pessoas que chegam na casa espírita querem ir para a reunião mediúnica, receber um espírito, porque elas são médiuns, porque elas foram numa tia que elas têm que é boa, e a tia olhou para elas e falou assim, você tem que trabalhar isso aí. Mas a tia gera um problema. Ela não desenvolve a pessoa. Ela manda a pessoa para o centro resolver o problema. Então eu digo assim, todo mundo que estiver encaminhando médico para a casa espírita, comece por lá. Ou então diga assim, ó, você vai fazer lá um caminho, um ofício, é um serviço, como todos os outros que tem na casa. Então nós estamos iniciando o nosso ano, chamando a nós, os obreiros do Senhor, aqueles que já fomos avisados que a coisa já está andando, que há muito a ser feito, que há uma vinha enorme, há um canteiro de obras enorme, no plano institucional, no plano familiar, no plano profissional, ou aonde quer que nós estejamos nos relacionando com indivíduos, para que a gente faça o nosso ofício, para que a gente possa receber o salário da alma, o salário que vem complementar a nossa alma. E, pelo amor de Deus, para o serviço do Senhor não tem idade. Esse negócio que eu já estou muito velho para fazer isso, tá não. Chega. Ou eu estou muito novo, tem outras coisas. Não, vem e vive a vida. Essa é a grande arte do servidor do Senhor. Ele vem, ele vive a vida, ele vai à praia, ele encontra os amigos, mas ele está envolvido na obra do bem. O que está acontecendo é que nós estamos esperando a melhor hora para começar aquilo que já era para ter começado há muito tempo. Só que muitas vezes a melhor hora já passou 7 ou 8 vezes na sua frente e você continua aguardando. Então que ela comece agora. A melhor hora está começando em 2019. No sábado agora tem sopa, né, de janeiro. Melhor hora. Venho para a reunião assistencial da nossa instituição. Que Deus nos guarde, que Jesus nosso Senhor nos abençoe e que o Espírito de verdade continue nos honrando com a sua presença, com a sua orientação e com o seu envolvimento, nos ajudando a sermos seres humanos muito melhores.